Você sabia que as cabras são mestres em escapar? Elas não são apenas fofas e peludas, mas também muito inteligentes e curiosas. Essas características as tornam habilidosas em encontrar maneiras de sair dos cercados. As cabras rapidamente percebem pontos fracos nas cercas, como fendas ou portões não trancados, graças à sua observação astuta. Além disso, elas não fazem isso sozinhas. As cabras frequentemente trabalham em equipe para encontrar os melhores caminhos de fuga. Esse comportamento inteligente pode surpreender até os fazendeiros mais experientes, que precisam estar atentos para proteger suas cabras. É impressionante como esses animais conseguem enganar barreiras simples, apenas por serem curiosos. Então, se você algum dia ver uma cabra solta, lembre-se de que ela não está apenas vagando. Provavelmente está em uma missão de exploração. Surpreendentemente, é um fato que a Jamaica domina a velocidade. Esta vibrante nação insular é famosa por produzir alguns dos atletas mais rápidos da história, com o Usain Bolt liderando o caminho. Bolt não é apenas um velocista, ele se tornou um ícone global, com 8 medalhas de ouro olímpicas e um impressionante recorde mundial de 9,58 segundos nos 100 metros. No entanto, o legado da velocidade da Jamaica não se resume apenas a Bolt. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Jamaica continuou a brilhar com estrelas como Elaine Thompson-Herah e Shelly Ann Fraser-Pryce, que conquistaram ouro nos 100 metros femininos. Mas o que impulsiona essa potência da velocidade? Estudos revelam que os velocistas jamaicanos costumam ter uma composição muscular única, desenvolvida ao longo de gerações, que lhes dá uma vantagem em velocidade. Além disso, seus corpos demonstram uma eficiência notável no uso de oxigênio, um componente vital para o sucesso na velocidade. No entanto, não se trata apenas de biologia. A cultura jamaicana valoriza o atletismo, incentivando as crianças a praticar esportes desde cedo. Essa combinação atraente de atributos físicos e um ambiente encorajador abre caminho para a grandeza, reforçando o status da Jamaica como uma força dominante nas corridas. Você já se perguntou de onde vem o termo nerd? Acontece que essa palavra curiosa tem mais significado do que parece. O termo nerd foi introduzido pela primeira vez pelo Dr. Seuss em seu livro de 1950, Se Eu Fosse o Dono do Zoológico. Nesta história divertida, ele usou o termo para descrever uma criatura estranha, mostrando o maravilhoso e imaginativo mundo de sua escrita. Mal sabia ele que esse termo brincalhão evoluiria dramaticamente ao longo dos anos. Avançando para hoje, ser nerd não é mais algo do qual se envergonhar. Agora descreve com orgulho pessoas que são profundamente apaixonadas por seus interesses, seja ficção científica, tecnologia, jogos ou qualquer outra coisa que desperte sua curiosidade. A conotação negativa que antes existia se transformou em um símbolo de honra entre comunidades que celebram a cultura geek. É incrível como uma palavra simples e inventada se enraizou em nossa língua, refletindo uma mudança na forma como vemos a inteligência e o entusiasmo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém se referir a si mesmo como nerd, lembre-se, eles não estão apenas falando sobre alguém que gosta de livros. Estão celebrando uma cultura vibrante e diversificada. Prepare-se para se surpreender com a conexão emocional dos cães. Pesquisas mostram que a atividade cerebral dos cães aumenta quando eles interagem com seus donos, o que é bastante interessante. Essa reação do cérebro é muito mais forte do que quando eles estão com estranhos ou outros cães. Isso indica uma conexão emocional profunda, semelhante ao que sentimos em relação aos nossos entes queridos. Ao longo dos anos, enquanto os cães foram domesticados, eles desenvolveram uma parceria única com os humanos. Essa ligação fortalece sua lealdade, tornando-os não apenas animais de estimação, mas membros amados da família. A conexão também depende do cheiro e do comportamento, já que os cães aprendem a reconhecer seus donos pelo cheiro e reagem aos sinais emocionais deles. Então, da próxima vez que seu cão abanar o rabo para te cumprimentar, lembre-se de que em suas pequenas cabeças acontece muito mais do que você imagina. Não é incrível como nossos amigos peludos se conectam conosco? Um fato interessante sobre os eclipses solares. Você sabia que o eclipse solar total mais longo teoricamente pode durar incríveis 732 minutos? Essa duração impressionante depende das dimensões e das órbitas únicas da Terra, da Lua e do Sol. Um eclipse solar total acontece quando a Lua cobre completamente o Sol, projetando uma sombra na Terra. Normalmente, esses eventos são breves e duram apenas alguns minutos.
No entanto, em casos raros, quando a Lua está na distância certa da Terra e perfeitamente alinhada, você pode testemunhar um eclipse que dure mais de 12 horas. Imagine como o dia se transforma em noite por tanto tempo. Isso é impressionante, embora provavelmente não vejamos um eclipse com essa duração em nossas vidas, devido às complexidades da física celestial. Entender isso destaca a dança delicada entre esses enormes corpos celestes. Então, quando você planeja assistir ao próximo eclipse solar? O que aconteceu quando o Bigfoot encontrou o FBI? Em 1976, Peter Burns chamou a atenção ao enviar um exemplar de cabelo para o FBI, afirmando que pertencia ao misterioso Sasquatch, conhecido como Bigfoot. Para sua surpresa, em vez de rejeitar a alegação de imediato, o FBI abriu um caso chamado T4, que significa Operações e Pesquisas Técnicas. Isso deu início a uma investigação única que durou mais de 2 décadas. Embora o FBI tenha rapidamente determinado que o cabelo pertencia a um cervo, isso não os impediu de continuar explorando o mistério. Eles coletaram vários relatos e analisaram diferentes evidências relacionadas a avistamentos do Bigfoot em todos os Estados Unidos. Apesar das histórias fascinantes e avistamentos de muitos entusiastas e crentes, o FBI não encontrou provas convincentes da existência do Sasquatch. Hoje, os documentos desclassificados dessa investigação incomum estão disponíveis para todos que desejam saber mais. Este capítulo intrigante na busca pela criptozoologia levanta a questão: será que realmente existem animais desconhecidos na natureza? Descubra os mistérios das lendas de Glastonbury Tor. Esta impressionante colina com sua famosa torre em ruínas oferece não apenas uma bela vista em Somerset, Inglaterra. Glastonbury Tor é um pico de arenito moldado pela erosão ao longo dos anos, tornando-se uma característica natural marcante. Mas não é só a geologia que atrai. Este lugar está intimamente ligado às histórias do rei Arthur e à busca do Santo Graal. Muitos acreditam que essa paisagem mística tem um significado espiritual, atraindo visitantes que buscam tanto história quanto conexão com o passado. As lendas em torno de Glastonbury Tor despertam a imaginação, evocando pensamentos sobre antigos reis, buscas e o rico folclore que floresceu nesta região. Portanto, quando você estiver neste lugar ancestral, não estará apenas admirando a beleza cênica, mas também mergulhando em um mundo de contos mágicos e maravilhas históricas. Prepare-se para se surpreender com o carrinho de compras. Este incrível carrinho gigante tem 3,6 metros de altura e 2,7 metros de comprimento, pesando impressionantes 1.300 quilos. Ele foi criado principalmente para publicidade e pode acomodar até 6 passageiros e 150 sacolas de compras. Imagine um veículo que se parece com um carrinho de compras circulando pela rua e chamando a atenção de todos ao redor. Seu design único permite que seja dirigido como um carro comum, tornando-o ideal para eventos ou promoções. Seja na inauguração de uma nova loja ou atraindo olhares em um festival, o carrinho com certeza deixará uma impressão inesquecível. Com suas cores vibrantes e forma inusitada, não é apenas funcional, é um espetáculo que atrai olhares. Você já viu um carrinho de compras se transformar em uma publicidade móvel? Essa abordagem inovadora de marketing é tanto divertida quanto eficaz. Imagine que todos os dias você vai para a escola na Armênia. Essa exigência única faz parte do programa educacional obrigatório do país, onde crianças a partir de 6 anos são incentivadas a enfrentar desafios para chegar à escola. Em muitas regiões montanhosas, os alunos enfrentam trilhas íngremes, cruzam rios ou até atravessam estradas movimentadas para chegar às aulas. Embora isso possa parecer assustador, essa abordagem visa desenvolver resiliência e independência nos jovens. Educadores armênios acreditam que lidar com essas dificuldades diárias ajuda as crianças a aprimorar suas habilidades de resolução de problemas e a assumir responsabilidades. Esse processo também promove a atividade física e a conexão com o meio ambiente, contribuindo para um estilo de vida equilibrado. Curiosamente, essa tradição está profundamente enraizada na cultura e na paisagem da Armênia, onde o acesso à educação pode variar bastante, de acordo com a localização. Embora alguns possam ver isso como uma situação perigosa, muitas famílias entendem que faz parte do crescimento em sua terra vibrante e desafiadora. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre os trajetos escolares, lembre-se dos caminhos aventureiros que as crianças armênias percorrem.
As pessoas realmente desejam comer batatas cruas? O termo geomelofagia se refere ao desejo incomum de comer batata crua, embora a maioria de nós prefira batatas preparadas de maneiras deliciosas, como fritas, em purê ou assadas. Alguns ousados sentem uma forte vontade de comê-las cruas. Esse desejo pode parecer estranho, mas está relacionado ao sabor e à textura. A batata crua tem uma textura crocante, e algumas pessoas gostam de comê-la assim. Um fato interessante: a batata crua contém solanina, uma toxina natural que pode causar náuseas e outros problemas se consumida em grandes quantidades. Por isso, geralmente é melhor cozinhá-la. Apesar dos riscos, esse desejo peculiar chama a atenção de cientistas e amantes da gastronomia. Se você está curioso para experimentar batata crua, certifique-se de escolher a variedade certa e comê-la com moderação. Quem sabe você pode descobrir um novo lanche. Você consegue adivinhar o que realmente está por trás das lendas dos lobisomens? Em 1589, um homem chamado Peter Stumpf chocou a Europa ao afirmar que havia feito um pacto com o diabo, que lhe deu a terrível habilidade de se transformar em lobisomem. Ele confessou crimes horríveis, incluindo canibalismo, deixando os cidadãos aterrorizados e alimentando a histeria em torno dos lobisomens que dominava a Europa na época. À medida que as histórias sobre Stumpf se espalhavam, as fronteiras entre mito e realidade se tornavam cada vez mais confusas, gerando medo e fascínio. A ideia de que alguém poderia se transformar de humano em besta cativava a imaginação e alimentava o folclore existente sobre monstros que se escondem nas sombras. Suas histórias horríveis não apenas levaram à sua execução, mas também penetraram na cultura popular, moldando nossa percepção dos lobisomens até hoje. Então, por que ainda somos atraídos por essas lendas assustadoras? Talvez essa combinação emocionante de terror e história continue a nos intrigar. Muitos não sabem, mas as árvores podem se defender. Quando enfrentam pragas ou doenças, elas não ficam paradas. Começam a agir, usando mecanismos de defesa incríveis que rivalizam com nosso sistema imunológico. Por exemplo, quando insetos começam a comer suas folhas, as árvores liberam compostos fenólicos. Essas substâncias funcionam como repelentes naturais, tornando as folhas desagradáveis e afastando os invasores. Além disso, as árvores têm defesas naturais, como cascas grossas e estruturas celulares especiais, que ajudam a selar áreas danificadas e prevenir infecções. Imagine uma árvore se expandindo como uma barreira contra invasores. Essas estratégias inteligentes mostram que as árvores não são apenas guardiãs silenciosas da natureza, elas lutam ativamente pela sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver caminhando entre as árvores, lembre-se de suas incríveis habilidades de defesa. Que incrível isso é! Difícil de acreditar, mas o animal nacional da Escócia é um unicórnio. Esta criatura mítica, frequentemente associada à pureza e ao poder, encapsula perfeitamente o espírito da Escócia. Enquanto muitos poderiam esperar um leão ou uma águia como símbolo nacional, a história única do unicórnio o torna um emblema adequado para esta nação vibrante. Suas raízes remontam ao século XV, quando apareceu pela primeira vez no brasão real. Na folclore escocês, o unicórnio não é apenas um ser gentil. É retratado como uma criatura feroz e indomada, simbolizando força e a luta contra a opressão. Como resultado, ele tece uma rica narrativa através do tecido cultural da Escócia, aparecendo em tudo, desde a arte até a literatura. Festivais modernos que celebram a herança escocesa frequentemente apresentam o unicórnio, destacando sua relevância contínua. Além disso, suas ligações com a mitologia celta adicionam camadas de magia e encanto à sua história, convidando curiosidade e admiração. Portanto, da próxima vez que você pensar na Escócia, não se limite a imaginar gaita de fole e kilts. Lembre-se do encantador unicórnio, uma criatura lendária que representa orgulhosamente a nação. Você pode se surpreender. Tesla acreditava nas forças ocultas da eletricidade. Nikola Tesla, um inventor notável, afirmava que a humanidade mal começou a entender o que a eletricidade pode fazer. Ele imaginava um mundo onde a eletricidade não servia apenas para iluminar casas ou alimentar máquinas, mas também para melhorar nossa saúde e longevidade. Tesla propôs a teoria de que a energia elétrica poderia ter propriedades curativas para o corpo humano, ajudando a combater doenças e aumentando a vitalidade. Sua paixão pela eletricidade o levava a realizar experimentos ousados, até mesmo se chocando para estudar seu impacto.
Imagine que, em algum momento, as pessoas acreditavam que a eletricidade poderia curá-las. Embora algumas de suas ideias parecessem avançadas para sua época, é claro que a paixão de Tesla pela eletricidade se baseava em sua crença de que ela poderia melhorar nossas vidas de maneiras que nem sequer poderíamos imaginar. Será que um dia conseguiremos desvendar esses segredos incríveis? Você sabe o que realmente define as medidas de distância no universo? O ano-luz mede distância, não tempo, e mostra a incrível jornada que a luz faz pelo espaço. Um ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros, ou quase 6 trilhões de milhas. Então, quando dizemos que uma galáxia está a 10 milhões de anos-luz, isso significa que a luz dessa galáxia saiu dela há 10 milhões de anos. Esse conceito fascinante nos ajuda a entender o quão imenso e dinâmico é o nosso universo. A luz viaja a uma velocidade impressionante de cerca de 299.792 km por segundo, ou cerca de 186.282 milhas por segundo, o que parece rápido, até você perceber que até essa velocidade leva anos para percorrer distâncias enormes. Imagine olhar para uma galáxia e entender que você a vê como ela era milhões de anos atrás. Essa perspectiva oferece uma nova maneira de pensar sobre tempo, distância e nosso lugar no universo. Prepare-se para se surpreender com o porquê do nome do Equador ser tão especial e apropriado. O nome Equador vem da palavra espanhola para Equador, refletindo perfeitamente a posição do país na linha equatorial da Terra. Essa localização geográfica única não apenas dá ao Equador seu nome, mas também influencia o clima e a incrível biodiversidade encontrada em suas fronteiras. Imagine um lugar onde o sol brilha diretamente acima ao meio-dia, proporcionando temperaturas quentes durante todo o ano e criando um paraíso natural repleto de vida. As encantadoras Ilhas Galápagos são uma das características mais notáveis do Equador, a apenas uma curta viagem do continente. Essas ilhas são famosas por sua extraordinária vida selvagem, que inspirou a revolucionária teoria da evolução de Charles Darwin. Nas Galápagos, você encontrará espécies únicas, como as tartarugas gigantes, iguanas marinhas e o adorável atum de pés azuis, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Este arquipélago serve como um laboratório vivo da evolução, atraindo cientistas e amantes da natureza, ansiosos para explorar seus ecossistemas vibrantes. Com suas belas paisagens e vida selvagem diversificada, é claro porque o Equador não é apenas geograficamente significativo, mas também uma verdadeira joia do nosso planeta. Fato incrível sobre a visão das águias. As águias e outras aves de rapina têm uma visão extraordinária, que é superior à humana e abrange o espectro ultravioleta, UV. Essa habilidade única as ajuda a perceber coisas que nós não conseguimos ver. Por exemplo, durante a caça, as águias conseguem enxergar substâncias que refletem UV, como as marcas de urina de pequenos mamíferos, que brilham sob a luz UV. Isso lhes dá uma grande vantagem, pois permite rastrear suas presas de forma mais eficiente. Imagine poder ver um caminho iluminado que leva direto ao seu jantar. Com sua visão aguçada, as águias podem detectar um minúsculo rato a centenas de metros de altura, tornando-as algumas das predadoras mais eficazes da natureza. Então, da próxima vez que você admirar uma águia voando no céu, lembre-se de quão mais elas podem ver do que nós, não é incrível? Você consegue imaginar que levantar ferimentos salva vidas? Quando alguém se machuca e começa a sangrar, agir rapidamente pode fazer toda a diferença. Uma das melhores maneiras de reduzir a perda de sangue é elevar a área ferida acima do nível do coração. Esse método funciona porque usa a gravidade para desacelerar o fluxo de sangue da ferida. Por exemplo, se uma pessoa está com a perna sangrando, levantar essa perna pode ser crucial. Isso diminui a pressão nos vasos sanguíneos, ajudando a evitar a perda excessiva de sangue e dando tempo para receber ajuda médica. É uma técnica simples, mas eficaz de primeiros socorros. Além de levantar, é importante também aplicar pressão na ferida com um pano limpo ou um curativo. A assistência imediata pode salvar vidas, especialmente em situações de emergência. Lembre-se, saber essas técnicas pode ajudá-lo a agir de forma eficaz nos momentos mais críticos. Prepare-se para se surpreender com as antigas universidades indianas.
Essas instituições incríveis como Nalanda eram centros vibrantes de conhecimento, onde as mentes mais brilhantes se engajavam em debates filosóficos e científicos profundos. Imagine cientistas discutindo apaixonadamente ideias que iam da matemática à metafísica, às vezes por dias a fio. As apostas eram altas. Perder um debate significava não apenas uma derrota intelectual, mas também um grande constrangimento social para o participante. Essa atmosfera intensa estimulava um pensamento crítico profundo, incentivando os acadêmicos a refinarem suas ideias e a desafiá-las mutuamente. Nalanda não se resumia apenas a livros e aulas. Era um ambiente dinâmico, onde os debates eram valorizados como uma ferramenta essencial de aprendizado. Estudantes de diversas partes do mundo percorriam longas distâncias para participar dessas discussões, criando uma rica diversidade de culturas e ideias. Portanto, ao pensarmos sobre educação, vamos lembrar do legado inspirador de lugares como Nalanda, onde os debates e discussões moldaram o caminho do conhecimento. O que podemos aprender com a abordagem deles hoje? Surpreendentemente, é um fato que o universo não tem limites. Este conceito intrigante desafia nossa compreensão do espaço. Em vez de uma fronteira física, encontramos algo chamado horizonte cosmológico, que está a cerca de 46,6 bilhões de anos-luz da Terra. Esse horizonte simboliza o limite do que podemos observar, marcando a maior distância de onde a luz chegou até nós desde o Big Bang, que ocorreu há mais de 13 bilhões de anos. Além desse horizonte, existe um reino desconhecido, onde as teorias são diversas. Alguns cientistas argumentam que o universo pode se estender infinitamente em todas as direções, sugerindo um cosmos sem fim. Outros propõem um universo mais circular, onde viajar longe o suficiente em uma direção pode te trazer de volta ao ponto de partida. Imagine navegar pelas estrelas apenas para descobrir que você retorna de uma jornada infinita ao mesmo lugar onde começou. Essas ideias ressaltam a complexidade e a maravilha do nosso universo, lembrando-nos de que o céu noturno é apenas um vislumbre da imensidão que está além. Portanto, quando você olhar para as estrelas, considere que há uma extensão inimaginável de mistério e beleza além do que podemos alcançar. Você sabia que Robin Williams improvisou no filme Gênio Indomável? Este filme icônico, lançado em 1997, apresentou a atuação inesquecível de Williams como o Dr. Sean Maguire. Sua habilidade de improvisação trouxe profundidade e emoção ao personagem. Por exemplo, em cenas-chave, ele inseriu falas espontâneas que não estavam no roteiro, incluindo histórias tocantes que ressoaram com o público. Essa abordagem criativa não só enriqueceu os diálogos, mas também ajudou a estabelecer uma forte conexão entre seu personagem e Will Hunting, interpretado por Matt Damon. A combinação perfeita de momentos escritos e improvisados tornou a interação deles genuína e compreensível. A improvisação de Williams mostrou seu talento incrível, revelando por que ele é lembrado como um dos maiores atores de seu tempo. Essa mistura de talento e espontaneidade realmente fez de Gênio Indomável um clássico que continua a inspirar o público até hoje. É difícil de acreditar, mas as sondas meteorológicas são realmente importantes para as previsões do tempo. Todos os dias, à meia-noite e ao meio-dia, no horário universal, essas incríveis sondas são lançadas de mais de 900 estações meteorológicas ao redor do mundo. A principal tarefa delas: coletar dados atmosféricos essenciais que ajudam os meteorologistas a fazer previsões precisas. Ao subir na atmosfera, as sondas coletam informações sobre temperatura, umidade, pressão atmosférica e velocidade do vento. Esses dados são enviados de volta para a Terra, onde são usados em modelos computacionais que prevêem tudo, desde dias ensolarados até tempestades. Sem essas informações importantes, nossa capacidade de prever as condições climáticas seria muito limitada e as comunidades ficariam despreparadas para fenômenos severos. Então, da próxima vez que você verificar a previsão do tempo no seu celular, lembre-se dos heróis invisíveis que flutuam alto acima de nós e tornam essas previsões possíveis. Você sabia que esses pássaros coloridos se alimentam de cabeça para baixo? Os flamingos têm bicos únicos, adaptados para o seu jeito de comer, o que os torna criaturas fascinantes de se observar. Seus bicos são voltados para baixo, permitindo que eles capturem pequenos organismos, como algas e minúsculos crustáceos da água. Ao se alimentar, os flamingos caminham em águas rasas, mergulhando as cabeças e filtrando a comida através de estruturas em seus bicos.
Esse jeito peculiar de se alimentar é essencial para a sua dieta, ajudando a obter os nutrientes necessários para manter a cor rosa vibrante das penas. Curiosamente, quanto mais eles comem, mais intensamente coloridos ficam, devido aos pigmentos carotenoides em sua alimentação. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, lembre-se de que sua aparência impressionante é resultado de seus hábitos alimentares únicos. Legal, né? O Tratado de Pinckney, assinado em 1819 entre os Estados Unidos e a Espanha, alterou radicalmente as reivindicações territoriais e os direitos de navegação ao longo do poderoso rio Mississippi. Este acordo foi crucial para aumentar a segurança e definir limites claros em uma região marcada por conflitos e incertezas. Antes da assinatura do tratado, ambos os países tinham reivindicações sobrepostas, o que frequentemente gerava disputas. Ao esclarecer o território e os direitos, o Tratado de Pinckney garantiu uma movimentação mais livre para comerciantes e colonos, promovendo o crescimento econômico. O acordo não apenas fortaleceu o controle americano sobre a Flórida, mas também facilitou o acesso ao centro do continente. Imagine como o fluxo intenso de mercadorias e pessoas prospera em um ambiente mais pacífico. Este momento-chave preparou o terreno para a expansão para o oeste e o crescimento dos Estados Unidos como uma nação unida. A história teria mudado sem este tratado? Você sabia que FDR amava Warm Springs, Geórgia? Esta encantadora cidade do sul era o refúgio favorito de Franklin D. Roosevelt, o 13º presidente do Zeuatara. No início da década de 1920, ele descobriu suas fontes termais, que se tornaram essenciais na sua luta contra a poliomielite. Essas águas minerais o ajudavam a lidar com as dificuldades físicas causadas pela doença. Todo verão, Roosevelt e sua família iam para Warm Springs, onde ele podia relaxar e recuperar suas forças. Lá, ele construiu a pequena Casa Branca, uma simples casa de campo que servia como seu retiro. Warm Springs se tornou não apenas um lugar de descanso, mas um espaço onde ele podia se conectar com a natureza e renovar seu espírito. Além disso, o tempo que FDR passou em Warm Springs foi importante não só para sua saúde, mas também para sua carreira política, pois ele se encontrava com pessoas de diferentes origens, ouvindo suas preocupações e ideias. O legado desse lugar especial permanece, lembrando-nos da força que reside na resiliência e na cura. Você já visitou um lugar que trouxe conforto para você? Você vai se surpreender ao saber que Konzi sabe cozinhar. Este incrível chimpanzé de 34 anos nos mostrou o quão inteligentes os animais podem ser. Konzi não só consegue acender fogo, mas também o usa para preparar pratos deliciosos. Imagine um chimpanzé coletando ingredientes como ovos e vegetais, e depois fazendo uma omelete sobre as chamas. Essa habilidade impressionante demonstra que Konzi tem não apenas pensamento criativo, mas também a destreza necessária para cozinhar. Na natureza, os chimpanzés usam ferramentas e têm estruturas sociais, mas as habilidades culinárias de Konzi elevam a inteligência a um novo nível. Seu talento desafia nossa compreensão das capacidades dos animais e ilumina o mundo cognitivo dos primatas. Quantas mais surpresas podemos descobrir sobre nossos parentes peludos no futuro? Vamos desvendar a verdade sobre a memória dos peixes dourados. Ao contrário do que muitos pensam, os peixes dourados são bastante inteligentes e conseguem lembrar de coisas por meses. Muitas pessoas acreditam que esses peixes têm memória de apenas 3 segundos, mas pesquisas mostram que eles podem aprender e reter informações por muito mais tempo. Por exemplo, os peixes dourados podem reconhecer seus donos, o que é impressionante para um animal de estimação, que muitas vezes é considerado sem memória. Imagine sua peixe dourado te cumprimentando na hora da alimentação, porque se lembra de quando você chega. Eles também conseguem se orientar em labirintos, o que demonstra sua habilidade de aprender caminhos complexos até a comida. Além disso, os peixes dourados seguem uma rotina de alimentação, sabendo quando esperar por petiscos. Essa memória incrível nos dá uma nova perspectiva sobre a inteligência dessas criaturas aquáticas e nos faz repensar nossas ideias sobre suas capacidades. Quem diria que os peixes dourados poderiam ser tão inteligentes e memoráveis? E se eu disser que a IA pode acelerar a descoberta de medicamentos? Nos últimos anos, algoritmos de inteligência artificial mudaram o mundo da medicina, tornando o processo de identificação e desenvolvimento de novos medicamentos muito mais rápido.
Em vez de métodos tradicionais de tentativa e erro, a IA analisa grandes volumes de dados para identificar candidatos potenciais para novos remédios. Uma aplicação interessante está relacionada à ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. Esse poderoso hormônio desempenha um papel fundamental na construção de confiança, fortalecimento de laços e melhoria das interações sociais entre as pessoas. Usando IA para estudar os efeitos da ocitocina, os pesquisadores podem explorar novas opções terapêuticas para condições como ansiedade e autismo. Imagine um mundo onde os avanços na medicina acontecem em uma velocidade impressionante, graças às tecnologias avançadas. Com a IA na vanguarda, em breve poderemos ver novos tratamentos que melhorarão a vida das pessoas de maneiras que nunca imaginamos. Você consegue imaginar que o sistema imunológico das mulheres é mais forte? Pesquisas mostram que as mulheres geralmente têm um sistema imunológico mais robusto do que os homens, e o hormônio estrogênio desempenha um papel importante nisso. O estrogênio não só regula o sistema reprodutivo feminino, mas também fortalece a resposta imunológica, permitindo que as mulheres se defendam melhor contra infecções. Isso significa que as mulheres podem se recuperar mais rapidamente de doenças como gripe ou resfriado e têm menor risco de complicações graves por infecções. Em contraste, os homens costumam ter níveis mais altos de outro hormônio, a testosterona, que pode suprimir a função imunológica. Essa diferença surpreendente destaca como os fatores biológicos influenciam a saúde e incentiva mais pesquisas médicas baseadas em gênero. Compreender essas reações imunológicas pode ajudar a adaptar tratamentos e melhorar estratégias de saúde para todos. Não é incrível como nossos corpos funcionam de maneiras tão diferentes? Você vai se surpreender. Os besouros Hércules são incrivelmente fortes. Essas criaturas fascinantes que vivem na América Central e do Sul estão entre os animais mais fortes em relação ao seu tamanho. Imagine levantar algo que pesa 850 vezes mais do que você. É isso que esses besouros conseguem fazer. Para comparar, é como se uma pessoa levantasse um caminhão completamente carregado. Essa força impressionante vem de sua estrutura muscular única e corpo compacto, que se desenvolveram ao longo do tempo para ajudá-los a se locomover no ambiente e encontrar parceiros. Os besouros Hércules usam sua força para várias tarefas, como levantar materiais vegetais pesados ou competir com outros besouros, mostrando maneiras incríveis de como a natureza se adapta. Seu poder físico impressionante chama a atenção de cientistas e amantes da natureza, lembrando-nos de quão extraordinário pode ser o mundo animal. Você já viu um besouro Hércules em ação? O que realmente ajuda o crescimento das nossas florestas. Desde 1990, os Estados Unidos passaram por uma transformação incrível. As florestas cresceram quase 20 milhões de acres. Esse crescimento impressionante está ligado a vários fatores, como a melhoria nas técnicas de manejo florestal, o aumento dos esforços para restaurar florestas e mudanças econômicas que reduziram o desmatamento para a agricultura e urbanização. A cada ano, mais pessoas reconhecem a importância das florestas para a biodiversidade, o controle do clima e as opções de lazer. E as comunidades começam a investir na restauração e proteção do seu meio ambiente. Essas florestas em crescimento não só oferecem habitat para muitas espécies, mas também melhoram a qualidade do ar e da água, combatem as mudanças climáticas e criam espaços para o lazer. Não é inspirador ver como esforços conjuntos podem levar a mudanças tão positivas em nosso ambiente? Você já pensou sobre heroísmo na tragédia? O ataque a Pearl Harbor em 1941 não foi apenas um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, mas também revelou histórias de coragem e desespero. Entre os destroços do USS West Virginia, 3 marinheiros se encontraram em uma situação horrível. Por 16 dias dolorosos, eles lutaram pela vida dentro do navio afundado, enfrentando não só o medo físico, mas também a pressão psicológica do isolamento. Apesar das condições difíceis, sua bravura se destacou enquanto tentavam sobreviver, refletindo a resistência daqueles que serviram durante a guerra. Infelizmente, suas esperanças foram destruídas quando os socorristas finalmente chegaram ao navio e descobriram que os marinheiros haviam falecido. Esta história comovente nos lembra dos sacrifícios feitos por muitas pessoas durante a guerra e serve como uma lição histórica sobre coragem e o espírito humano diante de dificuldades intransponíveis.
Imagine como os elefantes apreciam apresentações ao vivo de piano. Paul Barton, um talentoso pianista da Inglaterra, escolheu um caminho inusitado que o levou à Tailândia, onde realiza concertos únicos para elefantes. Este emocionante projeto não só entretém esses majestosos animais, mas também cria uma conexão incrível entre eles e a música clássica. Os elefantes, conhecidos por sua audição aguçada, reagem aos sons suaves do piano, demonstrando sua gratidão de maneiras surpreendentes. Os concertos de Barton acontecem em um santuário para elefantes, com o objetivo de chamar a atenção para esses magníficos animais e sua conservação. Ao unir arte e natureza, ele destaca o poder da música, capaz de tocar todos os seres. Quando as pessoas se reúnem para ver esse espetáculo em comum, elas percebem como a música supera barreiras e une humanos e animais. Não é incrível como um simples ato de tocar piano pode criar laços tão belos? A incrível independência de Tonga. O Reino de Tonga se destaca como o único país no Oceano Pacífico que nunca foi colonizado por uma potência estrangeira. Essa conquista notável ressalta o espírito resiliente e a forte liderança de Tonga durante a era colonial. Enquanto muitas ilhas vizinhas sucumbiram às ambições imperiais europeias, Tonga soube gerenciar alianças políticas, garantindo sua soberania. A monarquia de Tonga desempenhou um papel fundamental, equilibrando habilmente as relações com potências como a Grã-Bretanha e os Kēkē-Iwa. Em 1875, Tonga até estabeleceu uma monarquia constitucional, promovendo princípios democráticos que fortaleceram ainda mais sua independência. Hoje, Tonga celebra seu patrimônio e cultura únicos, atraindo turistas que desejam explorar suas paisagens deslumbrantes e ricas tradições. Esta história é um testemunho do compromisso inabalável da nação com a autonomia, fazendo de Tonga um símbolo de orgulho no Oceano Pacífico. O que podemos aprender com sua trajetória? Conheça Khan Baba, o incrível Hulk da força do Paquistão. Com 1,85 metros de altura e pesando 400 quilos, ele é um verdadeiro fenômeno da natureza. Conhecido por sua força impressionante, ele levanta um trator em movimento com facilidade, mostrando seu poder incrível. Sua dieta diária é de 1.000 calorias, o que ajuda a manter suas proporções impressionantes. Apesar de seu tamanho, Khan Baba não é apenas um forte. Ele representa o espírito de determinação e resiliência. Vindo de uma pequena aldeia, ele se tornou uma lenda local, inspirando muitos com suas façanhas. Sua personalidade vibrante e talento cativante atraem pessoas de todas as classes sociais, gerando admiração onde quer que ele vá. Continuando a superar os limites das capacidades humanas, muitos se perguntam que outras façanhas incríveis Khan Baba pode realizar. Um fato interessante sobre melancias com polpa amarela. Essas frutas únicas, frequentemente chamadas de melancias amarelas, são uma versão fascinante da melancia tradicional que todos conhecemos e amamos. Originárias da África, as melancias com polpa amarela têm uma cor amarela vibrante, que as diferencia da variedade vermelha mais comum. Essa cor intensa se deve à ausência de licopeno, um antioxidante que dá às melancias vermelhas sua coloração. Em vez disso, essas belezas amarelas contêm mais beta-caroteno, que não só é responsável pelo seu tom ensolarado, mas também traz benefícios à saúde, ajudando na saúde dos olhos e fortalecendo o sistema imunológico. Embora sejam menos conhecidas, as melancias com polpa amarela são uma escolha deliciosa e refrescante, tornando-se uma ótima e saudável opção para piqueniques de verão e churrascos no quintal. Você já experimentou uma delas? Um fato interessante sobre a linha Kármán. Você sabia que a linha Kármán é uma importante fronteira que marca o limite da atmosfera do nosso planeta? Ela está localizada a cerca de 100 km acima do nível do mar, e é aqui que a atmosfera da Terra se encontra com o vasto espaço. Cientistas e organizações espaciais internacionais concordam que essa linha é significativa, pois indica um ponto claro de transição. Cruzar essa linha significa que você está oficialmente no espaço, onde as condições são radicalmente diferentes. Não há ar para respirar, as temperaturas são extremas e a sensação de gravidade zero aguarda aqueles que se atrevem a ultrapassar essa fronteira. É incrível pensar que apenas 100 quilômetros podem separar o ambiente que conhecemos do universo infinito. Esse conceito ajuda astronautas e viajantes espaciais a entenderem quando realmente deixaram a Terra. Portanto, seja no lançamento de um foguete ou em uma ambiciosa viagem ao espaço, a linha Kármán desempenha um papel importante em definir onde termina nossa atmosfera e começam os mistérios do cosmos.
É verdade que Dr. House foi filmado com DSLR? Com certeza. O final da 6ª temporada dessa série médica icônica foi totalmente gravado com câmeras Canon EOS 5D Mark II. Essas câmeras são conhecidas principalmente por suas fotos incríveis, mas também foram umas das primeiras a adicionar a capacidade de filmar em alta definição a tecnologia DSLR. Essa escolha revolucionária permitiu que os operadores capturassem imagens incrivelmente nítidas com uma profundidade de campo única, dando ao final um aspecto artístico e cinematográfico. A flexibilidade da Canon 5D Mark II também facilitou as filmagens em diferentes locações, melhorando a narrativa desse episódio emocionante. Os fãs frequentemente admiram o estilo visual envolvente do show, que foi possível graças ao uso criativo da tecnologia. Então, da próxima vez que você assistir a esse final de temporada, lembre-se de que ferramentas inovadoras como a Canon EOS 5D Mark II ajudaram a dar vida a essa história fascinante. Acredite ou não, os maiôs geraram polêmica em 1907. No início do século XX, as normas sociais sobre moda eram muito rígidas, especialmente para as mulheres. Em Boston, uma mulher chamada Annette Kellerman teve a coragem de desafiar essas normas ao usar um maiô em uma praia pública. Sua escolha ousada, que era bastante revolucionária para a época, significava não apenas conforto, tornou-se um símbolo da luta pelos direitos das mulheres e pela liberdade de expressão. Em vez de celebrar sua confiança, as autoridades locais a prenderam, considerando sua roupa indecente. Este incidente mostra o quanto avançamos em moda e opinião pública. Se olharmos para os dias de hoje, os maiôs estão disponíveis em inúmeros estilos e são amplamente aceitos, demonstrando como a opinião pública pode mudar drasticamente ao longo do tempo. Você consegue imaginar um tempo em que usar um maiô poderia causar problemas? Você sabia que nosso universo pode ser apenas um entre muitos? A teoria do multiverso sugere que, além do nosso universo, existem incontáveis outros, cada um com suas próprias leis e constantes físicas. Imagine um universo onde a gravidade é mais fraca ou o tempo passa de forma diferente. Pesquisadores estão empolgados com a teoria da inflação cósmica, que afirma que logo após o Big Bang, o universo se expandiu a uma velocidade incrível, formando tudo o que vemos hoje. Esse crescimento rápido teve um papel fundamental na criação da estrutura do nosso cosmos. Ao se aprofundarem na pesquisa do espaço, os cientistas estão em uma emocionante busca por exoplanetas, planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Milhares desses candidatos já foram descobertos, e alguns podem ter condições que suportam a vida. Então, e se esses outros mundos não forem apenas ficção científica? Que maravilhas eles podem esconder? Você vai se surpreender ao saber que gatos podem ter dedos a mais. Gatos polidáctilos que têm mais do que os 18 dedos padrão são criaturas fascinantes. Enquanto a maioria dos gatos tem 5 dedos nas patas da frente e 4 nas patas de trás, os gatos polidáctilos podem ter 1 ou 2 dedões adicionais, o que os torna únicos. Essa mutação genética é mais comum em algumas raças, como o Maine Coon. Acredita-se que essa característica ajudou alguns gatos, especialmente aqueles que precisavam escalar ou caçar em condições de neve. Na verdade, segundo lendas, marinheiros costumavam ter gatos polidáctilos em seus navios como amuletos da sorte, acreditando que esses gatos com dedos a mais tinham melhor equilíbrio e agilidade. Então, da próxima vez que você ver um gato, preste atenção em suas patas. Talvez você descubra uma maravilha polidáctila com uma história fascinante. Não é incrível? Você pode acreditar que todos os domínios de 3 caracteres já estão ocupados? Esse fato surpreendente significa que cada combinação de 3 letras e números, totalizando 17.576 nomes de domínio únicos, já foi registrada. Esses endereços web curtos e memoráveis são muito procurados, pois são fáceis de lembrar e têm uma aparência profissional. Portanto, se você deseja um domínio de 3 caracteres, provavelmente terá que comprá-lo do proprietário atual, muitas vezes por um preço alto. A escassez desses domínios criou um mercado competitivo. Alguns foram vendidos por milhares de dólares. Empresas e empreendedores entendem que um domínio atraente ajuda a estabelecer sua presença online, tornando esses nomes curtos ainda mais valiosos. Então, se você planeja lançar um site, tenha em mente que precisará ser criativo com nomes mais longos ou outras combinações para encontrar um endereço único. Um fato interessante sobre o colesterol no seu cérebro.
Pesquisas recentes mudaram nossa visão de que o colesterol é sempre prejudicial. Surpreendentemente, 25% do colesterol do seu corpo está no cérebro. Isso não é apenas um detalhe. O colesterol é essencial para várias funções importantes. Ele ajuda a manter a força e a flexibilidade das membranas celulares, permitindo que as células do cérebro se comuniquem de forma eficaz. Além disso, o colesterol é um poderoso antioxidante, protegendo o cérebro de danos causados por moléculas nocivas. E tem mais. O colesterol também desempenha um papel importante na produção de hormônios, como estrogênio e testosterona, que são necessários para diversas funções do corpo. Essa nova compreensão nos faz olhar para o colesterol de outra forma, destacando sua importância, em vez de apenas vê-lo como um vilão. Você consegue acreditar que o que muitas vezes é visto como inimigo desempenha um papel tão heróico no nosso cérebro? Você pode se surpreender, mas compartilhar histórias nos inspira. O desejo de dividir experiências pessoais nas redes sociais está ligado à nossa necessidade fundamental de comunicação e reconhecimento. Quando falamos sobre nossos pensamentos, memórias ou momentos engraçados, nosso cérebro libera substâncias que geram felicidade e prazer. Esse impulso ativa os centros de recompensa no nosso cérebro, fazendo-nos sentir bem e desfrutar da interação. Cada curtida, comentário ou compartilhamento reforça esse comportamento, criando um ciclo onde buscamos mais interação e validação. É como abraços virtuais, que nos lembram que não estamos sozinhos e que nossas experiências são importantes. Quando as pessoas rolam suas timelines, elas aproveitam os momentos da vida umas das outras, criando um senso de comunidade. Em um mundo onde a solidão pode ser esmagadora, compartilhar histórias pessoais se torna ainda mais essencial. Então, da próxima vez que você clicar em publicar, lembre-se de que você não está apenas compartilhando momentos, você está se conectando com os outros. Por que Chichén Itzá tem 365 degraus? Esta pirâmide icônica, símbolo da antiga civilização maia, não é apenas uma maravilha arquitetônica. Ela também é um incrível calendário. Composta por 365 degraus, a pirâmide reflete o número total de dias no ano, demonstrando o notável conhecimento astronômico dos maias. Cada um dos 4 lados tem 91 degraus, e se adicionarmos um degrau no topo, teremos 365. Esse design inteligente mostra como os maias estavam em harmonia com o mundo ao seu redor, compreendendo os ciclos solares e lunares muito antes da tecnologia moderna. A pirâmide servia não só como templo, mas também como um marco temporal, alinhando-se com eventos importantes como os equinócios. Nesses momentos, as sombras projetadas pela pirâmide criam a ilusão de uma serpente em movimento, um espetáculo que marca o retorno do sol. A habilidade dos construtores da pirâmide de Chichén Itzá continua a impressionar até hoje. Quem poderia imaginar que estruturas antigas poderiam nos contar tanto sobre o tempo? Você sabia que a rolha do champanhe sai a 80 km/h? Isso mesmo. Ao abrir uma garrafa de champanhe, o gás dentro cria uma pressão de cerca de 90 libras por polegada quadrada. Essa pressão é 3 vezes mais forte do que a de um pneu de carro comum. Quando a rolha sai, não é só um simples estalo. Ela sai com a força de um mini foguete, alcançando velocidades de até 80 km/h. Imagine ser atingido por uma rolha que se move tão rápido. Para evitar problemas, é sempre melhor apontar a garrafa para longe de você e dos outros. A surpresa do champanhe não está apenas nas bolhas e no sabor, mas também nesse estouro explosivo e na emoção de ver a rolha voando. Na próxima vez que você estiver celebrando com espumante, lembre-se da ciência por trás desse emocionante disparo da rolha. Prepare-se para experimentar o café mais forte. O café Biohazard quebra recordes de cafeína com impressionantes 928 mg por xícara. Para comparação, uma xícara de café comum tem cerca de 95 mg. Isso significa que o café Biohazard é quase 10 vezes mais forte. Mas o que o torna tão potente? O segredo está no processo único de torrefação, que aumenta o teor de cafeína nos grãos, mantendo um sabor intenso. Fãs dessa bebida extrema frequentemente a buscam por seu efeito energizante poderoso, especialmente aqueles que precisam de um impulso para enfrentar o dia. No entanto, é importante consumi-lo com cautela. O excesso de cafeína pode causar nervosismo, insônia e outros efeitos colaterais indesejados. Então, você tem coragem suficiente para experimentar esse desafio ou vai continuar com seu café habitual? Você sabia que a luz solar pode estragar sua cerveja rapidamente?
Apenas 10 segundos de luz solar direta podem transformar sua cerveja gelada de agradável para desagradável. Quando a cerveja é exposta à luz solar, ocorre uma reação química que cria um composto conhecido como skunk. Isso acontece porque os raios ultravioleta e UV interagem com o lúpulo, um ingrediente essencial na fabricação da cerveja. A reação gera 3-metil-2-buten-1-tiol, que é o responsável pelo gosto desagradável de skunk. Muitos cervejeiros artesanais embalam suas cervejas em garrafas ou latas escuras para protegê-las desse efeito nocivo da luz. Portanto, da próxima vez que você pegar uma cerveja gelada em um dia ensolarado, lembre-se de que é melhor mantê-la na geladeira ou coberta. Se você já se perguntou por que alguns tipos de cerveja têm um gosto estranho depois de ficarem ao sol, agora você sabe o motivo. Suas papilas gustativas vão agradecer por você manter a cerveja na sombra, enquanto desfruta de sua bebida refrescante. Você já se perguntou por que nossos ossos são tão fortes? O osso é um tecido vivo que se renova a cada 7 anos. Esse processo incrível mantém a saúde e a resistência do nosso esqueleto ao longo do tempo. O segredo dessa renovação está no colágeno, uma proteína importante que desempenha um papel fundamental, não só na manutenção da resistência dos ossos, mas também na sua flexibilidade. Quando o nível de colágeno é suficiente, nossos corpos conseguem substituir os ossos velhos por novos de forma eficiente, ajudando a prevenir lesões como fraturas e reduzindo a perda de massa óssea com a idade. Sem colágeno suficiente, os ossos podem se tornar frágeis e mais suscetíveis a danos. Esse ciclo de renovação do tecido ósseo é crucial para manter nossa mobilidade e bem-estar geral. Portanto, quando você pensa sobre a quantidade de atividade física que faz ou como cuida do seu corpo, lembre-se do papel incrível do colágeno na manutenção da força dos seus ossos. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande em nossos ossos e saúde? Fatos surpreendentes sobre a molcajete. Este instrumento tradicional mexicano, feito de rocha vulcânica, é usado na cozinha há séculos. A singularidade da molcajete está em sua textura porosa, que ajuda não apenas a triturar ingredientes, mas também a realçar seu sabor. Ao preparar salsas ou molhos, a molcajete permite que pimentas, especiarias e ervas liberem seus óleos essenciais e aromas, tornando seus pratos ainda mais saborosos. Muitas vezes é utilizada junto com o tejolote, uma ferramenta semelhante a um pilão, que garante uma trituração e mistura eficazes. O processo de fazer molhos na molcajete não é apenas culinária, é uma experiência cultural que conecta você à rica história gastronômica do México. Seja tostando ingredientes frescos ou criando um guacamole tradicional, a molcajete adiciona autenticidade ao seu preparo. Além disso, por ser feita de material de pedra natural, é muito durável e pode durar uma vida inteira com os devidos cuidados. Você já tentou usá-la na sua cozinha? O que realmente faz as pessoas usarem banheiros voadores em Nairobi? No coração das favelas de Nairobi, onde o saneamento básico é um luxo que muitos não podem ter, os moradores enfrentam um problema único. Sem acesso a banheiros adequados, muitos usam o que chamam de banheiros voadores. São apenas sacos plásticos que funcionam como banheiros temporários. Após o uso, as pessoas amarram os sacos e os jogam o mais longe possível, muitas vezes em campos ou corpos d'água próximos. Essa prática surgiu devido à falta de infraestrutura e ao rápido crescimento das cidades, deixando milhões de pessoas sem condições sanitárias adequadas. Infelizmente, esses banheiros voadores contribuem para condições insalubres e riscos à saúde, já que o descarte inadequado de resíduos pode levar à propagação de doenças. Embora algumas organizações estejam trabalhando para melhorar o saneamento nessas áreas, o problema persiste. Compreender as condições que levam a essas práticas pode nos ajudar a encontrar melhores soluções para essa crise. Você pode se chocar ao descobrir que a alergia pode ser fatal. É importante reconhecer os sintomas das reações alérgicas para obter ajuda em momentos críticos. Os sinais comuns incluem urticária, inchaço e dificuldade para respirar. Em casos graves, a alergia pode levar à anafilaxia, uma reação que ameaça a vida e requer atendimento médico imediato. Se alguém apresentar esses sintomas, especialmente após contato com alérgenos como amendoim, picadas de abelha ou certos medicamentos, não espere. Haja rapidamente.
Ter um auto-injetor de epinefrina pode salvar vidas, proporcionando alívio temporário. Ele ajuda rapidamente em reações graves, dando tempo para a pessoa chegar ao hospital. Saber como usar esse dispositivo corretamente e reconhecer os primeiros sinais de uma reação alérgica pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, está pronto para saber mais sobre alergias e como se manter seguro? E se eu te contar sobre próteses dentárias feitas com dentes de soldados? Muito antes do surgimento das tecnologias odontológicas modernas e dos materiais sintéticos, as pessoas recorriam a uma fonte bastante chocante para fabricar próteses. Durante as guerras, quando o número de vítimas aumentava, algumas pessoas engenhosas perceberam que os dentes dos soldados mortos poderiam ser usados como substitutos para aqueles que haviam perdido os seus. Essas soluções odontológicas macabras, mas práticas, eram comuns nos séculos XVIII e XIX, quando muitos buscavam uma forma de substituir dentes perdidos sem os recursos modernos. Essa prática levantava questões éticas e mostrava até onde as pessoas estavam dispostas a ir para manter a aparência e a funcionalidade. Imagine ter um pedaço da história na sua boca. Embora as próteses modernas sejam feitas de plásticos e metais duráveis, a história dos dentes dos soldados oferece uma visão fascinante de como a sociedade se adaptou em tempos difíceis. Então, da próxima vez que você ouvir sobre tecnologias odontológicas, lembre-se daqueles dias incomuns e macabros de reutilização de dentes humanos. Você já se perguntou por que alguns autores aceitam desafios? Em 1939, o autor Ernest Vincent Wright surpreendeu os leitores com seu romance Gatsby, uma obra incomum que contém mais de 50 mil palavras, mas não usa a letra "e" nenhuma vez. Esse truque incrível é chamado de lipograma, um desafio literário divertido que tem cativado escritores por séculos. Ao evitar uma das letras mais comuns do inglês, Wright mostrou sua criatividade ao máximo, demonstrando seu talento e dedicação. Gatsby conta a história de um jovem que viaja por uma cidade vibrante, cheia de aventuras e encantos, enquanto segue essa restrição inusitada. Este romance não só entretém, mas também destaca maneiras inovadoras que os escritores podem brincar com as palavras. Lipogramas podem parecer complicados, mas revelam a beleza da brincadeira com as palavras e inspiram muitos autores iniciantes a experimentar na escrita. Que outros desafios criativos podem inspirar o próximo grande clássico literário? Por que Otis Redding continua a nos inspirar? Poucos dias antes de sua trágica morte em 1967, ele gravou a inesquecível canção Sitting on the Dock of the Bay. Essa melodia tocante captura a essência da saudade e da reflexão, tornando-se um símbolo cultural que ressoa com muitos. O que torna essa história ainda mais emocionante é que ela se tornou o primeiro sucesso póstumo número 1 no Siteki-Sikawa, o que comprova o talento excepcional de Redding. Nós, como ouvintes, podemos sentir as emoções e a dedicação que ele colocou em sua música, tornando-a eterna. A combinação de letras sinceras com uma melodia suave e relaxante cria uma experiência que permanece conosco muito tempo depois que a última nota se apaga. A música de Redding continua a influenciar artistas e a inspirar fãs por gerações. Seu legado nos lembra do poder da música de conectar vidas, curar corações e evocar emoções, mesmo décadas depois. Fato surpreendente sobre flocos de milho. Você pode considerá-los um café da manhã básico, mas a sua história é bastante incomum. A empresa Kellogg's, criadora desses crocantes flocos, foi fundada pelo Dr. John Harvey Kellogg no final do século XIX. O Dr. Kellogg era um defensor fervoroso da saúde e do bem-estar, acreditando que era importante seguir dietas rigorosas para reprimir desejos que ele considerava imorais. Dentro dessas crenças, ele desenvolveu os flocos de milho como um lanche sem sabor, destinado a afastar hábitos que ele via como não saudáveis, incluindo a masturbação. Essa história surpreendente dá um toque interessante aos nossos rituais matinais. Quem poderia imaginar que uma simples tigela de flocos de milho poderia ter um significado histórico tão profundo, embora estranho? Hoje, esses flocos se tornaram um café da manhã favorito em todo o mundo, muito longe de seus objetivos originais. E se eu disser que a princesa Liu Chuyu fez do seu jeito? No século V, durante a brilhante dinastia Song, a princesa Liu Chuyu ficou insatisfeita com seu irmão, que tinha várias concubinas.
Em vez de aceitar essa injustiça, Liu Chuyu corajosamente expressou suas queixas. Seu irmão, talvez querendo agradá-la, tomou uma decisão inesperada. Deu a ela um harém com 30 homens. Essa atitude incomum destaca como mulheres na história, como Liu Chuyu, frequentemente lidaram com as dificuldades do poder e dos papéis de gênero. É um exemplo impressionante de como alguém usou sua voz para mudar as circunstâncias em uma sociedade dominada por homens. A história de Liu Chuyu desperta interesse sobre os papéis, muitas vezes ignorados, das mulheres na formação da história. A coragem dela inspirou outras mulheres a buscarem seus próprios caminhos. A dinâmica das famílias reais pode ser fascinante, revelando muito sobre as estruturas sociais da época. Você consegue imaginar que leiloeiros enfrentam problemas legais? Em Rhode Island, se passar por leiloeiro é, na verdade, ilegal. Essa regra única visa manter a integridade do processo de leilão, onde leiloeiros experientes usam suas habilidades de fala rápida para atrair lances de forma eficaz. Ao proibir que pessoas se façam passar por esses profissionais, a lei ajuda a proteger tanto compradores quanto vendedores de confusões e possíveis fraudes. Então, se você tem o talento de falar rápido, é melhor usá-lo em eventos mais apropriados, como um karaokê com amigos. Essa regra estranha destaca como diferentes estados podem ter suas próprias leis para lidar com questões locais, mostrando que ser leiloeiro exige não apenas talento, mas também confiabilidade. O que você acha? Leis assim deveriam existir em outras áreas para preservar a autenticidade? Sim, é verdade. No Japão, muitas famílias têm a tradição de saborear frango do KFC em homenagem ao deus do nascimento. Essa combinação inusitada de fast food e rituais tradicionais mostra como as culturas podem evoluir e se adaptar ao longo do tempo. As raízes dessa prática remontam à década de 1970, quando uma campanha publicitária do KFC promovia a ideia de frango frito como o jantar de Natal. Com o tempo, essa campanha memorável se transformou em uma celebração mais ampla da nova vida, especialmente entre os pais que esperam a chegada de um bebê. Durante a celebração, as famílias se reúnem, desfrutam do delicioso frango e agradecem pelas bênçãos divinas para o recém-nascido. Esse evento alegre une experiências culinárias modernas e temas culturais profundos, mostrando como as tendências sociais podem influenciar tradições antigas. Então, da próxima vez que você pensar em fast food, lembre-se de como ele está entrelaçado em expressões culturais, como no Japão. O que realmente move a economia dos Igakuwa? Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, com um impressionante PIB que ultrapassa 23 trilhões de dólares. Esse número impressionante não é apenas um dado, ele reflete a força de vários setores-chave. A tecnologia é o setor mais importante, com empresas como Apple e Google impulsionando inovações. O setor financeiro também desempenha um papel crucial, já que Wall Street influencia tanto os mercados nacionais quanto os globais. Com sua poderosa ecossistema de negócios, os Eiwakusa não apenas moldam a política econômica, mas também afetam a cultura e o comércio em todo o mundo. Quando as empresas americanas têm sucesso, elas criam tendências que se espalham além das fronteiras, impactando os mercados de trabalho e as formas de comunicação. Os diversos setores que compõem a economia do Seiseika refletem sua sociedade dinâmica. Não é incrível como tudo está interconectado quando se trata de progresso global? Prepare-se para se surpreender com o peixe que anda. Este incrível peixe australiano evoluiu de uma maneira surpreendente, trocando a natação por um jeito único de se mover. Conhecido como o cowboy do oceano, esse fascinante ser desenvolveu nadadeiras modificadas que se parecem com pernas, permitindo que ele ande pelo fundo do mar. Em vez de deslizar pela água, esse peixe patrulha seu ambiente subaquático, explorando fendas e caçando como os animais terrestres. Essa adaptação não é apenas estranha, ela ajuda o peixe a evitar predadores e a se orientar de forma mais eficiente em seu habitat. Habitante das águas rasas costeiras, esse peixe realmente redefiniu o que significa viver no oceano. Seu jeito incomum de se mover oferece uma nova perspectiva sobre a vida marinha e a adaptação. Você consegue imaginar quais outros segredos o oceano pode esconder com criaturas que desafiam nossa compreensão tradicional da vida aquática? Você sabia que $1 bilhão pesa o mesmo que um carro? Se você empilhar 1 bilhão de notas de $1, elas vão pesar cerca de 2,2 toneladas, que é aproximadamente o peso de um carro pequeno.
É difícil imaginar o quão grande é 1 bilhão. Se você gastar $1.000 por dia, levará quase 3 anos para gastar $1 milhão. Agora imagine quanto tempo levaria para gastar 1 bilhão. Nesse ritmo, você precisaria de cerca de 2.738 anos para gastar tudo. Essa comparação estranha nos ajuda a entender as enormes dimensões de $1 bilhão. No dia a dia, é fácil perder de vista números tão grandes, mas pensar neles em categorias compreensíveis, como peso ou tempo, torna tudo mais palpável. Da próxima vez que você ouvir sobre $1 bilhão, lembre-se de que não é apenas um número, é uma enorme pilha de dinheiro. Você consegue adivinhar o que realmente ajuda na regeneração do nosso corpo? Surpreendentemente, tanto as pontas dos dedos quanto o fígado têm habilidades incríveis de regeneração. Quando pensamos em regeneração, podemos imaginar super-heróis, mas isso é pura biologia. As pontas dos dedos podem cicatrizar e até se recuperar após lesões graves. Se você perder a ponta de um dedo, o corpo não só cicatriza a ferida, mas também consegue regenerar a pele, a unha e até algumas estruturas subjacentes. Esse é um processo fascinante que depende de como nossas células se comunicam e trabalham juntas. Por outro lado, o fígado é conhecido por sua excepcional capacidade de regeneração. Este órgão pode voltar ao tamanho normal mesmo após remoção cirúrgica ou danos devido a doenças. Células únicas do fígado, chamadas hepatócitos, podem se multiplicar rapidamente, permitindo a recuperação das funções. Essa habilidade é extremamente importante, pois o fígado desempenha um papel fundamental na desintoxicação do sangue e na produção de proteínas essenciais. Não é incrível como nossos corpos conseguem se restaurar e renovar de maneiras tão extraordinárias? Em 2009, a NASA fez um anúncio empolgante. Eles descobriram gelo de água escondido em crateras permanentemente sombreadas nos polos da Lua. Essa descoberta foi uma verdadeira revolução para a exploração espacial. Imagine poder usar um recurso que pode sustentar futuros astronautas. A água é essencial para a sobrevivência, pois fornece água potável e pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio para combustível. Esse gelo não só pode sustentar a vida durante as missões, mas também torna a ideia de bases lunares, de longo prazo, muito mais viável. Com acesso à água, futuros exploradores poderão se concentrar em pesquisas científicas, em vez de se preocupar com a logística de trazer suprimentos da Terra. Essa incrível descoberta abre portas para mais investigações e possivelmente para a criação de uma presença humana na Lua. Como isso mudará nossas pesquisas no espaço? Como um incêndio mudou a história de Hollywood? Em 1937, um grande incêndio atingiu o estúdio Fox Film em Nova Jersey, deixando uma marca indelével na indústria do cinema. As chamas destruíram impressionantes 75% dos filmes do estúdio, incluindo muitos filmes mudos que conquistaram o coração do público anos atrás. Imagine as histórias que se perderam e que nunca mais poderemos ver. Essa tragédia destacou a fragilidade da produção cinematográfica inicial, onde materiais inflamáveis e a falta de segurança colocavam em risco muitas obras. As perdas não foram apenas dos filmes, mas também de atores, diretores e da criatividade por trás deles. Desde então, os estúdios passaram a levar a segurança contra incêndios mais a sério, resultando em melhorias nas práticas de preservação em Hollywood. Este incidente é um lembrete claro dos riscos constantes no mundo do entretenimento e de como um único evento pode mudar o futuro de toda uma indústria.